Meus irmãos, a paz do Senhor, sou o pastor Adaelso Gomes, para quem não me conhece. Estamos aqui lecionando a lição de número 3, a nossa matéria de pneumatologia, desta apostila aqui abençoada. Você que ainda não adquiriu a sua, corra lá, me chame pelo WhatsApp 22 99968 3272 e você vai ter acesso aos nossos materiais. Iremos estar nesta feita, comentando a lição de número 3, a nossa matéria de pneumatologia, a qual estamos já na etapa final, página de número 33, você que tem a apostila física em tua mão, e você que tem ela de maneira virtual, a página de número 15 em PDF. Então vamos juntamente comigo comentar sobre esta lição abençoada. Eu vou apenas fazer um rápido resumo. O conteúdo é muito grande, muito rico. Nem na sala de aula conseguimos estar esmiuçando ele por completo. Na realidade, a sala de aula, que é 2 horas de estudo, não teve como a gente passar da terceira página comentando tudo detalhadamente, mas tenho certeza que foi muito e muito enriquecedor. Então iremos apenas só dar uma passada, uma rápida pincelada, mas você pode ter certeza que vai ser de bastante proveito para a tua vida espiritual e para a tua vida ministerial. Lição de número 3, 10º ponto, a Santa Trindade, página 33, que nos diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Estamos comentando sobre a pneumatologia, a doutrina do Espírito. Percebemos que a Trindade se encontra presente no batismo ou na forma batismal, e percebemos que o Espírito Santo se encontra presente por ser uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Vamos lá. A palavra Trindade, como já comentamos em lições anteriores, a palavra Trindade significa uma união de 3 pessoas, distinta em uma só divindade. Comentamos já muitas coisas a respeito disso. Se você não acompanhou, então volte lá para o início de nossas aulas, não apenas de pneumatologia, mas já estudamos já a cristologia e também teologia, doutrina de Deus. Estamos já na terceira etapa, no terceiro ciclo deste conteúdo muito abençoado. Então vamos lá. A palavra Trindade não aparece na Bíblia, mas as 3 pessoas divinas aparecem em toda a Bíblia, desde as primeiras páginas, isto é, do Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 e 26, até o último capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo de número 22, versículo 3 e versículo de número 17. Percebemos que a expressão Trindade, a palavra Trindade, não aparece nos textos bíblicos, mas as 3 pessoas dessa Santíssima Trindade estão em todo o corpo canônico. Então vamos lá. A Trindade em Gênesis, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 26, que nos diz: façamos o homem à nossa imagem. Esta palavra façamos, como já comentamos na lição anterior, essa palavra façamos está expressando mais de uma pessoa. Também Gênesis 3, 22. Eis que o homem é como um de nós. Novamente, essa expressão nós indica mais de uma pessoa. E também Gênesis capítulo 11, versículo de número 7, sobre a Torre de Babel, que diz: desçamos e confundamos ali a sua língua. Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 7. Essa palavra desçamos indica mais de uma pessoa. Vamos lá. A Trindade no Novo Testamento. Primeiramente, a Trindade se encontra no batismo de Jesus, Mateus, capítulo de número 3, versículo 16 e 17. Percebemos o Filho se batizando, o Espírito descendo em forma de pomba e o Pai falando do alto: este é o meu Filho amado. Também, na fórmula batismal, também se encontra batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. E também na bênção apostólica, 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 13, que é uma expressão muito usada nas igrejas pentecostais, que é a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos lá, embora. Página de número 34. Definição da Santa Trindade.
A Santa Trindade é composta de 3 pessoas, distintas em um único Deus. São elas Pai, Filho e Espírito Santo. Veja, aí tem os textos bíblicos, Mateus, capítulo 3, 16 e 17, Mateus, capítulo 28, versículo 19, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, e Efésios, capítulo 4, versículos 5 e 6, e também 1 João, capítulo 5, versículo 7, e Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4. A Bíblia é cheia de ricas evidências das aparições da Santíssima Trindade. Então vamos lá. As 3 pessoas são chamadas Deus. O Pai é chamado Deus. Aí tem os textos base, é muito texto, os irmãos que têm aí a sua apostila sabem que tem muito texto. Depois vocês vão lá e confiram nesse texto, tá bom? E você que não tem ainda a sua apostila, faça o pedido em nome de Jesus. Então vamos lá. O Pai é chamado Deus, tem os textos base aí. O Filho é chamado Deus, tem os textos base aí. E o Espírito Santo é chamado Deus, tem o texto base aí também. Vamos lá. Veja abaixo o triângulo da Trindade. Aí tem um triângulozinho, você que tem a apostila aí também tem acesso a esse triângulo, aonde as 3 pontas do triângulo tem o nome da pessoa diferente. Topo do triângulo, o Pai, um canto tem o Espírito Santo e o outro canto tem a pessoa do Filho, isto é, Jesus Cristo. Aí nós temos setas indicadoras que falam que o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho e o Filho não é o Pai. Mas, ou melhor ainda, no centro deste triângulo tem o nome Deus. Por quê? Por mais que o Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito e o Espírito também não é o Pai. Todavia, eles 3 têm a mesma essência, que é a essência de Deus. Eu já comentei isso aí com os irmãos anteriormente. Isso aí que vai estar unindo eles 3 no ser divino, na Santíssima Trindade, porque eles 3 têm a essência de Deus. Vamos lá. A Trindade em harmonia. Por exemplo, a harmonia dele é tão grande que é um recomendando o outro. Percebemos que o Pai recomendou o Filho, Lucas 9:35. O Filho recomendou o Espírito Santo, Apocalipse 2:11. E o Espírito Santo, ele testifica do Filho, João capítulo de número 15, versículo de número 26. A Trindade é uma expressão muito rica, meu irmão. A Bíblia tem muitos textos base. Já comentamos sobre a Trindade em aulas anteriores, em especial na matéria de teologia, que foi a primeira matéria que nós estudamos, a doutrina de Deus, e também na cristologia, doutrina de Cristo, nós também comentamos também um pouco a respeito, e também aqui na pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, estamos comentando, mas a mais enriquecedora é a matéria de teologia, que foi a primeira a ser estudada. Então volte lá em nossas videoaulas e faça um bom proveito do conteúdo que nós já deixamos registrado aí no nosso canal do YouTube. Vamos lá, página de número 35, os dons espirituais. Isso aqui, meu irmão, é algo muito rico. Nós comentamos, foi nessa página aqui que nós passamos aproximadamente 1 hora dentro de nossa sala de teologia apenas nesses assuntos, porque são assuntos enriquecedores, assunto muito importante e interessante. Todavia, nós não temos tempo de comentar todos detalhadamente, mas iremos dar uma rápida pincelada para os irmãos. Vamos lá. Ora, a diversidade de dons. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 4. Eu recomendei os irmãos que estudam teologia conosco a estar separando o tempo para estar lendo 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, que esses 3 capítulos vão estar enriquecendo o assunto dos dons espirituais na vida da igreja. Lá tem algumas recomendações muito interessantes, uns ensinamentos e também a respeito da busca de alguns dons. Então, venhamos estar abrindo a nossa Bíblia lá com o tempo e meditando nesses 3 capítulos a qual Paulo escreveu para a igreja em Corinto. Vamos lá. Os dons espirituais são meio pelos quais o Espírito Santo revela o poder e a sabedoria de Deus, através de instrumentos humanos que os recebem e bem usam. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 e versículo 11. São 9 os dons espirituais. E são classificados e iremos classificar eles agora. Então percebemos aí que esses dons espirituais
são uma forma de comunicação. Nada é para trazer a glória para o homem, mas tudo é para trazer a glória para Deus. E os dons espirituais não são diferentes. Percebemos que os dons espirituais, a maneira a qual Deus usa no meio da comunicação, obviamente, né, o Espírito Santo é o principal envolvedor destas bênçãos celestiais, destes dons espirituais. E percebemos aí que esses dons são separados em três classificações. Primeiro que nós iremos comentar é os dons de revelação, e depois seria os dons de poder, e depois os dons de elocução. Como tem aí 9 dons, nós iremos separar 3 dons nesses dons de revelação, e mais 3 nesses dons de poder, e mais 3 nesses dons de elocução, que tem já a ver com a voz. De poder é coisa maravilhosa, coisa sobrenatural. E de revelação é de sabedoria, de entendimento, de conhecer aquilo que não tem como se conhecer, digamos assim, no ponto de vista humano, mas sim é necessário uma intervenção divina. Vamos lá, por exemplo, nessa classificação dos dons espirituais. Os dons de revelação, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência e o discernimento do Espírito. Estes seriam os três tipos desses dons de revelação. Por exemplo, essa palavra da sabedoria, a palavra de ciência e esse discernimento de Espírito é algo muito interessante. Porque, por exemplo, eu gosto muito de separar este dom da palavra de sabedoria como algo similar, mas diferente do dom do conhecimento. Porque a palavra da sabedoria, este dom ele vai nos dar mais uma solução para resolver problemas difíceis. É mais no ato de agir. Eu vou explicar isso aqui para os irmãos de uma maneira bastante entendível. Enquanto esta palavra da ciência aqui pode trazer uma alusão de conhecimento. Eu conhecer. Por exemplo, eu posso trazer lá o assunto sobre Jesus. Jesus, quando estava no poço lá de Jacó, juntamente com aquela mulher samaritana, quando ele vai estar perguntando para ela, vai lá, ou melhor ainda, ordenando para ela, vai lá e busque o teu marido, que ela vai estar falando que ela não tem marido. Aí Jesus olha para ela e fala, isso mesmo, você já teve tantos, e esse que você tem não é teu. Então, este conhecimento é conhecer exatamente aquilo que uma pessoa normal não consegue conhecer. E quando esta mulher percebeu que Jesus tinha esse certo conhecimento, que a Bíblia separa para o dom da palavra da ciência, de um certo conhecimento, a mulher olhou para Jesus rapidamente e falou, vejo que tu és profeta, vejo que tu és profeta, porque é algo sobrenatural aquilo que aconteceu. Não foi algo comum, então tinha que haver uma intervenção divina, como se não fosse algo dado pela ciência humana, mas sim dado pelo conhecimento de Deus. Então, essa palavra da ciência seria basicamente o de conhecer, enquanto esta palavra de sabedoria seria propriamente uma solução para agir em problemas difíceis. Como o texto que eu gosto muito de usar é sobre Salomão. Salomão, quando um dos seus primeiros julgamentos realizado foi sobre as 2 meretrizes com aquela criança, que Salomão foi estar ordenando e dizendo, traga a criança aqui, vamos pegar uma espada, partir a criança no meio e vamos ali, todavia, dar um pedaço para cada uma das mães. Isso aqui é algo muito interessante. Quem sabe uma pessoa que tinha a visão apenas carnal, iria olhar para o rei e falar, rapaz, esse rei é maluco. Esse rei, ele não sabe nem o que ele está fazendo. Então, obviamente, né, meus irmãos, uma pessoa pedir para partir uma criança no meio, obviamente a gente olhar, no mínimo, com um olhar um pouco torto para ele. Mas, todavia, ali é uma sabedoria divina. E este dom de sabedoria não é apenas de conhecer, mas também de agir. Ele sabe agir e solucionar problemas difíceis. E isto é dom de Deus. Por isso que Salomão é conhecido como o rei sábio, ou o homem mais sábio da sua época, né, meus irmãos? Porque sabemos
que de todos os tempos não, porque Jesus, ele foi um homem muito sábio. Ele mesmo vai estar dizendo que aqui está quem é maior do que Salomão. Vai também estar falando aqui está quem é maior do que o templo. Então Jesus, obviamente, ele vai estar transpassando estes limites. Mas, obviamente, Salomão, ele foi agraciado com a sabedoria do alto, a qual hoje nós iríamos chamar como esta palavra de sabedoria, soluções para problemas difíceis ser resolvidos. E essa ciência unicamente de conhecer. Como assim de conhecer? Percebemos, por exemplo, vou trazer outra alusão para os irmãos. Quando Natanael, ele foi até a presença de Jesus, que quando Natanael se aproximou, Jesus já olhou para ele e falou: eis aí um israelita, a qual não há dolo. Aí ele falou: da onde que o Senhor me conhece? Ele falou: rapaz, antes que você viesse até mim, eu já te conhecia quando você estava embaixo daquele pé de figueira. Então percebemos que o conhecimento de Jesus, ele já conhecia. Nós iremos comentar um pouco mais disso aqui na frente. Era basicamente uma foto. Parece que em uma foto Jesus tinha visto ele lá. Jesus tinha visto ele embaixo de uma figueira. E ele sabia que ele estava embaixo de uma figueira. E por isso ele falou, verdadeiramente, esse homem não é um homem comum. Este homem não é um homem normal. Tu és o Deus meu, Senhor meu. Isso aqui é algo muito interessante. Então temos que separar esta palavra da ciência para esta palavra do conhecimento. Iremos comentar um pouco mais disso aqui mais na frente. E o discernimento de espírito. Isso aqui também é algo muito interessante que se encontra no versículo de número 10 de 1 Coríntios, capítulo de número 12. O discernimento de espírito, por quê? Na realidade, como que eu vou falar? É sabedoria para estar julgando as coisas espirituais. Digamos lá, por exemplo, eu vou trazer para uma alusão da profecia. Existem 3 tipos de profecia, como nós iremos comentar um pouco aqui mais na frente, que é a profecia divina, a profecia humana e a profecia diabólica. Percebemos que existe a profecia divina, a qual o Senhor toma, assim, um varão ou uma varoa e profetiza numa profecia divina. Existe também a profecia humana, que o homem mesmo vai estar profetizando, e também vai estar existindo uma profecia diabólica, a qual Satanás vai estar enchendo a boca de um certo alguém para que este venha estar profetizando uma profecia enganosa. E a pessoa que tem esse discernimento do Espírito, obviamente, ele vai discernir se aquilo, todavia, foi algo divino, algo humano ou algo diabólico. Então, esses três dons, sabedoria, ciência e também esse discernimento, ele é voltado para os dons de revelação, que é o do conhecimento, de saber de tudo aquilo que está se passando e acontecendo. E vamos lá. Os outros três é os dons de poder. E percebemos no meio desses dons de poder, tem o dom da fé, tem o dom da cura e tem os dons de maravilha, a qual fala no versículo de número 10 também de 1 Coríntios, a maravilha. E vamos lá, primeiramente para esta fé. Dom da fé. Porque o dom da fé é um dom que todo mundo acha que tem? É porque muitas vezes nós confundimos muito o dom da fé. Porque nós temos que entender que existe 3 tipos de fé. Primeiramente, existe a fé natural. A fé natural a qual todo homem tem. Também existe a fé que eu chamo de fé salvífica. A fé que gera através da salvação em Cristo. E também, no meio dessa fé, também existe a fé como um dom, que é a fé que nós iremos comentar aqui neste dia. Percebemos então que existe 3 tipos de fé. A fé natural, a qual um homem pode falar assim, eu tenho fé que o meu time de futebol vai ganhar. Eu tenho fé que o lutador fulano de tal vai vencer essa luta. É uma fé natural, a qual, obviamente, a maioria dos homens tem. A maioria dos homens tem, para não falar todos, né, meu irmão? Quando eu falo homem, eu quero direcionar a homens e mulheres. Então, isso seria uma fé natural. Mas, todavia, também existe a fé salvífica, que é a fé gerada através da crença em Cristo. É a fé que produz salvação. Mas nem todo mundo que é salvo tem a fé como dom. Nem todo mundo que é salvo tem a fé como dom. E isso aqui é muito importante da gente entender. Por quê? Esta fé como dom,
É uma fé que, na realidade, eu poderia falar que é muito difícil de encontrar-se uma pessoa que tem. Porque muitas pessoas podem falar, eu tenho fé, mas se todavia alguém chegar para ela e falar, olha, hoje mesmo eu vou estar te tirando daqui e te mandando lá para, vamos lá, para a África, e eu não vou te dar nada para você sobreviver, eu não vou te dar casa para você ficar, então vai pela fé. Meu irmão, uma pessoa que não tem esse dom na fé, primeiramente ele vai achar que isso é uma loucura e que isso é um despreparo. Mas nós esquecemos, por exemplo, vamos lá, vou puxar um homem de muita fé na Bíblia, Abraão. Abraão ele é conhecido como o pai da fé. Quando ele estava lá na terra lá dos seus patriarcas, ele ouviu a voz que falava, Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu irei fazer de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditos todas as nações da terra. E Abraão, homem de fé, não questionou. Abraão, homem de fé, não falou eu duvido, ou então eu não vou, não falou nada disso. Ele simplesmente pegou a sua esposa e juntamente com o seu sobrinho Ló e algumas coisas, ele pegou e saiu, ouvindo aquela voz invisível. Ouvindo apenas uma voz, mas não enxergando um Deus que até então era invisível. Então entenda bem, isto é dom da fé. Isto é a pessoa, meu irmão, isso aqui é interessante. Quando o Senhor fala, Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então entenda bem. Então ali Deus nem mostrou nada para Abraão, ainda vai mostrar, eu te mostrarei. Traduzindo, Abraão está saindo daqui, não sabe nem para onde vai, mas todavia ele escolhe obedecer. E isto é fé. É a fé a qual o Senhor falou, ei, se uma pessoa tiver fé do tamanho, ou melhor ainda, como um grão de mostarda, e irá falar para este monte, sai daqui e se precipita no mar, e isso irá acontecer. Meu irmão, o grande equívoco é de todos acharem que tem essa fé. E por não ser um dom muito conhecido, então não é um dom muito buscado. E por isso nem todo mundo o encontra, porque não tem conhecimento deste dom divino. Mas simplesmente o dom da fé é algo sensacional. E aquele que tem sabe do que eu estou falando. Vamos lá, a continuidade. A cura. A cura. Isso aqui é algo muito interessante, né, meus irmãos? Não tem como nós comentarmos aqui tudo detalhadamente. Deixa eu passar aqui a leitura, senão o vídeo vai ficar muito grande. Vamos lá. O outro dom é o dom de maravilhas, o dom sobrenatural também, que é muito interessante. Você que tem a sua apostila, leia, por favor, todo o conteúdo a qual nós iremos estar deixando de comentar um pouco mais na frente. E em nome de Jesus, eu tenho certeza que vai ser muito abençoador para a tua vida. Vamos lá. Os dons de elocução. A profecia. A profecia, eu acredito que todos os irmãos sabem o que é profecia, como eu comentei ainda agora anteriormente, existem 3 tipos de profecia, que é a profecia divina, a profecia humana e a profecia diabólica. Nós iremos comentar isso aqui, ou está mais comentado um pouco mais para frente da apostila, os irmãos leiam em nome de Jesus. Vamos lá. A variedade de línguas, que é falar em vários idiomas, falar também nas línguas celestiais, também iremos comentar, ou está comentado um pouco mais na frente, leia também. E a interpretação das línguas, que não é apenas o falar, mas também o interpretar é algo importante, meu irmão. É algo importante também, é dom celestial, é dom divino. E esses 3 são os dons de elocução. Vamos lá, vamos apenas fazer uma rápida leitura aqui, iremos estar encerrando o vídeo para não ficar muito estendido. Vamos lá. A classificação individual e significado de cada dom. Vamos lá. A palavra da sabedoria. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Este dom que está em foco no texto mencionado acima, palavra da sabedoria, é uma manifestação sobrenatural da sabedoria de Deus. Não se trata do resultado de qualquer esforço humano em se conhecer a sabedoria divina, nem tampouco de nosso conhecimento espiritual. Através deste dom, é nos revelado uma situação ou um problema específico, para que em palavras e atos possamos agir de maneira adequada. Em outras palavras mais claras, este dom ele é uma aplicação da arte de interpretar sonhos e dar conselhos. Assim como eu comentei também na aula
na aula presencial, comentei para os irmãos a respeito de, por exemplo, eu trouxe uma citação de José. José, ele foi agraciado com um dom celestial. Percebemos que aqui, quando é comentado que é uma aplicação de arte, de interpretar sonho e dar conselho, não tem como nós não lembrarmos de José. José interpretando o sonho de Faraó e trazendo a solução para o problema que é vir de vir. Isto é um dom gracioso, um dom de sabedoria. Quando José fala, rapaz, os 7 anos de bonança vai vir, mas depois vem os 7 anos de fome. Então, esses 7 anos de bonança, que você seja bastante sábio na administração, para que nos 7 anos de escassez, as nações não venham estar perecendo. E ali, através desse conselho sábio, ele foi levantado como governador e teve aquela história maravilhosa que os irmãos já conhecem. Então, isto é um dom de sabedoria. Isto é um dom da palavra de sabedoria, algo conseguida por Deus. Não tem nada a ver com o homem, mas sim é Deus que capacita cada um. E este dom é muito especial para a vida do homem. Por isso que eu trago mais ou menos essa explicação, que esta palavra de sabedoria é um pouco mais do agir. Vamos lá. Palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, é dado a palavra da ciência. Estamos comentando um pouco sobre a pneumatologia. Isto aqui tudo é o Espírito Santo que concede. A palavra da sabedoria, a palavra da ciência e outros dons que nós já comentamos aqui. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. A palavra da ciência é a capacitação sobrenatural que propicia uma visão além da esfera material. Através deste dom, a igreja tem acesso a fotos a respeito de pessoas, circunstância e de verdades bíblicas. É a penetração na ciência de Deus. Vamos lá, meu irmão. Imagina bem, quando aqui o autor traz essa expressão aqui de a igreja tem acesso a fotos ou a fatos a respeito de pessoas. Eu vou trazer para uma alusão de fotos. Agora, pense aqui comigo. Imagina, quando a gente comenta fotos, parece que é um irmão que vai lá tirar foto de um certo alguém, traz aí de noite, traz aqui uma pessoa fala que teve uma revelação e todavia não, foi uma pessoa que trouxe uma foto para ele de um certo acontecimento. Por exemplo, esses tempos aí teve um caso de pessoas, de um certo alguém, não me lembro, nem me recordo o nome dele agora, que estava muito famoso por estar trazendo algumas revelações de CPF e derramava lá algumas profecias para a nave da igreja e muitas pessoas choravam, se derramava tudo aquilo e depois foi descoberto que quando ele era convidado para estar ministrando em alguma igreja, ele entrava no hall de membro, descobria ali alguma documentação de alguns membros ali e entrava ali quando chegava na igreja, ele citava o CPF, só que todavia ele já tinha trago de casa e ele falava que era uma revelação divina. Então essas fotos que nós estamos falando, não esse tipo de foto, mas sim simplesmente aquilo que o Senhor fez com Natanael. Quando o Senhor conhecia e sabia que ele, antes de estar indo lá na sua presença, ele estava embaixo de uma figueira, mesmo sem ninguém trazer nenhuma foto para ele, mesmo sem ninguém falar nada para Jesus, mas na sua mente ele sabia, rapaz, tu estava lá embaixo. Então isso aqui é um conhecimento divino, isso aqui é dom de Deus, isso aqui é o dom do conhecimento, meu irmão, é algo muito interessante. Vamos lá, o dom de discernimento de espírito, e a outro, o dom de discernir os espíritos, 1 Coríntios 12, 10. O dom de discernir o espírito é a capacidade sobrenatural de se distinguir a várias fontes das manifestações espirituais. Vivemos em um mundo onde existem imitações, enganos e falsificadores de todo tipo. Isso é verdade. Através deste dom podemos discernir e através deste dom podemos saber se o espírito ou manifestação espiritual são ou não de Deus. Como já comentei para os irmãos, existem 3 tipos de profecia, por exemplo, a divina, a humana e a diabólica. Muito cuidado com isso aí. O dom da fé, que eu já comentei para os irmãos, e existe 3 tipos aí de fé, biblicamente falando. Também tem aí o dom da cura, os dons de maravilha e os dons de profecia. Meu irmão, tem muita coisa aqui interessante para nós estudarmos. O dom de variedade de língua, o dom de interpretação,
Nessa lição tem muita coisa maravilhosa e eu quero abrir o seu olho, estude bastante essa lição, que eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para a tua vida ministerial e para a tua vida espiritual. Muita coisa interessante, mas na frente aqui nós iremos pegar um pouco do corpo bíblico na página de número 45, que também faz parte da lição de número 3, que vai estar falando o que a Bíblia contém. Por exemplo, contém 2 testamentos, 66 livros, 1.189 capítulos, 31.105 versículos, 773.692 palavras e 3.566.480 letras. Vai estar dizendo que foi escrita por 40 autores aproximadamente e 1.600 anos para estar fechando este cânon sagrado, e também foi o primeiro livro publicado, meu irmão. Ele publicado fisicamente, foi o primeiro livro publicado por Gutenberg na Alemanha. Então tem muitas coisas aqui interessantes que os irmãos podem estar lendo, tá? Nós não iremos estar dando continuidade nesta lição para o vídeo não ficar muito estendido, mas leia bastante esta lição na tua casa, seja pela apostila ou então seja pelo PDF. Se você não tem acesso, faça rapidamente o seu pedido, que vai estar chegando para você aonde quer que você esteja. Então, se você gostou do conteúdo, deixe o seu joinha e em nome de Jesus, que Papai do Céu venha estar te abençoando. Se inscreve no canal e nos ajude a estar neste crescimento gradativo na presença de Deus, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e logo estamos de volta, se Deus assim nos permitir. Paz do Senhor.